não comece a malhar depois do AVC antes de ver esse vídeo. Nele eu vou falar a forma correta dessa transição, ou pelo menos dessa junção do trabalho da físio com o profissional de educação física e alguns fatores importantes que você deve considerar aí dentro do treinamento com o profissional de educação física. Você sabia que a prática de atividade física após o AVC é muito benéfica para a recuperação, para a reabilitação neurológica? E se você já fazia antes do AVC, né, algum tipo de prática, academia, por exemplo, né, talvez é a mais comum que a gente tem aí, que muitos brasileiros fazem, mais acessível, enfim. Será que devo continuar fazendo depois do AVC? Qual que é o momento certo para realizar, para voltar? E aí eu vim aqui hoje para falar sobre isso com você. Tem muitas perguntas que as pessoas fazem, né, para saber se a academia substitui a fisioterapia, se eu devo ou não fazer academia depois do AVC. E um dos objetivos principais, né, da questão da prática de atividade física dentro do processo de neuroplasticidade, que poderia sim aumentar, né, os fatores de crescimento neuronais, é a atividade aeróbica. Então, dentro da academia, quando você vai fazer uma ficha da academia de musculação, por exemplo, tem um tempo ali de atividade aeróbica. O que eu quero dizer com isso? Esteira ou bicicleta, por exemplo. Atividade rítmica que aumenta a frequência cardíaca, né? E o profissional de educação física pode fazer isso de forma muito eficaz, aliás, é a função dele, controlando, né, o que a gente chama de zona-alvo de treinamento, que é a zona da sua frequência cardíaca, para uma atividade que a gente chama moderada. Ou seja, não basta subir na esteira, ou sentar na bicicleta, e sair pedalando, ou sair andando. Dentro dos princípios de neuroplasticidade, e uma dos fatores que gera neuroplasticidade é a atividade aeróbica, a gente precisa de uma atividade aeróbica de intensidade moderada. Então, para atingir essa intensidade moderada, o profissional de educação física pode ir aumentando a velocidade, ir acompanhando, ou aumentando a carga, às vezes até inclinando um pouco a esteira, ou aumentando a carga da bicicleta. Aí vai ser de acordo com a capacidade de cada pessoa, né? Que algumas pessoas pós-AVC logo conseguem andar de esteira, outras não, né? Algumas já conseguem inclinar na esteira, outras não, outras só conseguem a bicicleta, e então vai ser de acordo com a capacidade de cada um, e aí ele pode ir medindo, né, essa frequência cardíaca e vendo se está chegando a uma intensidade moderada. É da alçada do profissional de educação física fazer isso. E se você estiver fazendo meia hora de atividade aeróbica moderada, já existem vários estudos mostrando o aumento de fatores de crescimento neuronal cerebral, que é importante para a neuroplasticidade. Então, por isso a atividade aeróbica é importante e por isso o profissional de educação física pode te ajudar, porque é o responsável por essa atividade aeróbica. Então, isso você pode fazer na academia, né? Bem orientado. Uma outra coisa, dentro daquela ficha ali da academia, a gente tem exercícios também, por exemplo, de fortalecimento, a própria musculação. Né? Então, em conjunto com o fisioterapeuta, né, se o fisioterapeuta está treinando, por exemplo, uma ativação de um músculo da coxa, por exemplo, que você não tem, né, no programa de fisioterapia ele faz isso, você não tem nada de ativação. Pouco provável esse educador físico lá na academia, lá naquelas máquinas, conseguir colocar uma carga muito grande. Então aí, ou se não tem nada de ativação, ele vai ter até que te ajudar a fazer esse movimento. Então é melhor treinar na fisioterapia primeiro, a partir do momento que conseguir alguma ativação, que já é possível incrementar um pouquinho de carga, aí o fisioterapeuta conversa com o educador físico e passa essa informação para ele, aí ele já incrementa uma carga, já coloca uma carga. Então quais músculos que vai colocar, vai treinar? Aqueles músculos que já tem no mínimo que a gente chama de grau 3 de força, onde já vai contra algum tipo de resistência, mesmo que seja leve. E aí o fisioterapeuta vai fazer essa dobradinha com o educador físico. E aí, obviamente, dentro da escala de grau de força muscular, a gente vai até 5.
né? Então 5 é o máximo que você tem de força muscular. Então você tem grau 3, você pode conseguir ganhar grau 4, grau 5. Se você treina isso na academia, você vai chegar na fisioterapia com uma força melhor. Isso vai facilitar ainda mais o processo para treinar uma função, para treinar a marcha, para treinar uma subfase da marcha, para treinar um subir e descer escada, para treinar um alcance de membro superior. Então essa dobradinha é muito legal. A gente precisa de força muscular cada vez maior para ser mais efetivo naquela função que é o objetivo aí do paciente, que você quer aí ganhar novamente depois do AVC. Então é fundamental assim essa dobradinha. E o que a gente tem que entender é que às vezes você é ativo no seu dia a dia, vai para um lado, vai para o outro, faz muitas coisas, anda dentro da sua casa, mas isso não significa que você está fazendo uma atividade física, né? Então, o profissional de educação física pode orientar em relação a isso também. Então, a atividade física pode ser uma esteira, uma bicicleta, precisa ser um tempo constante, a gente fala de no mínimo meia hora, 5 vezes na semana, né, na questão aeróbica. E o treinamento, né, dia sim, dia não, de grupamentos, né, musculares diferentes. Então, por exemplo, se eu treino, por exemplo, braço, na segunda, na terça pode treinar perna, na quarta volta para o braço novamente. Isso o educador físico, o profissional de educação física vai saber fazer muito bem. Então, por isso é a necessidade de uma orientação. E se você já vai para a academia, mas não está conseguindo enxergar o objetivo em relação ao que você está fazendo, que não conversa com o que você está fazendo na fisioterapia, por exemplo, tenta colocar esses dois profissionais. O ideal seria esses profissionais já se comunicarem entre si. Mas se isso não acontece ainda, coloca eles em comunicação, né? Pede para ele contato um do outro e pede para entrar em contato e fazer essa dobradinha para dividir o que é objetivo, que um pode ajudar muito o outro. Então, se tiver essa oportunidade, eu acho que pode voltar para a academia. Qual que é a hora correta de voltar? Na hora que realmente você, né, tiver apto a se locomover, a ir até a academia. Alguns pacientes que nem conseguem, nem têm muita independência, assim, hoje em dia já faz, né, próximo à casa, por exemplo, ou em casa. Então, a partir do momento que você já está fazendo fisioterapia, a gente já pode implementar uma atividade, né, física, e aí você pode ter esse contato com o profissional de educação física. E a partir do momento que você vai ganhando força, vai ganhando condicionamento cardiorrespiratório, você vai sendo exigido cada vez mais de acordo com o seu quadro. Então não tem uma hora certa, você precisa estar estável, você precisa estar bem, precisa estar responsivo dentro da sua capacidade. E aí isso pode acontecer com algumas pessoas depois de uma semana, depois do AVC, outras depois de um mês, outras depois de 3 meses. Por exemplo, um paciente que fez craniotomia, a gente não vai colocar numa esteira, mas a gente pode colocar numa bicicleta, por exemplo, né, que é a retirada do crânio, né, para nos AVCs hemorrágicos. Então tem que avaliar caso a caso, então por isso não tem um período certo, mas tá bem, tá estável, tá bem de saúde, tá conseguindo se movimentar, mesmo com dificuldade, vá para a academia, vá para uma assistente, um profissional de educação física sem problema nenhum, ok? É bom você passar no seu cardiologista, no seu neurologista, que precisa te liberar para atividade física. Isso também é um fator importante antes de você iniciar, ok? Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Se você gostou desse vídeo, divida aí com outras pessoas, talvez pode ser a dúvida de outras pessoas também, porque eu tô sempre aqui, falando de AVC para você. Até a próxima!